Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O Ministério da Saúde vai incluir a doença falciforme no rol das enfermidades que podem ser tratadas com transplante de medula óssea. A notícia representa uma esperança para cerca de 30 mil brasileiros, na maioria negros. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A doença falciforme é um distúrbio genético hereditário que atinge principalmente a população negra. Sintomas incluem dores intensas e infecções graves que podem levar à morte. Ela é detectada no teste do pezinho e o tratamento precoce é indispensável para aumentar a expectativa de vida, que hoje vai de 42 a 48 anos. A cura é possível para alguns pacientes por meio de um transplante de medula óssea, que, segundo o Ministério da Saúde, deve estar disponível pelo SUS a partir de 2015. A medicina já aponta que é possível identificar que essa pessoa, num período curto de tempo, ela vai piorar muito da doença. Nesses casos, nós vamos atender com o transplante de medula óssea. Elvis Magalhães fez um transplante em 2005 e foi curado. A vida dele mudou. Eu saí de uma condição em que eu fazia transfusões a cada 40 dias, que eu tinha internações constantes por conta das crises de dor, que eu tinha internações constantes por conta de uma úlcera que eu tinha na região do tornozelo. Simplesmente mudou tudo. De acordo com dados da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, mais de 130 pessoas, na maioria jovens, morreram em 2014 vítimas de complicações da doença. A FENAFAL reclama de racismo no atendimento médico. Por ser uma doença prevalente da população negra, o racismo institucional é uma coisa que permeia todos os serviços. Quando os médicos falam assim que não está com aquela dor, que aquela dor é emocional e que a pessoa é negra e que é resistente à dor, isso é racismo institucional. Os Ministérios da Saúde e da Educação disseram que estão trabalhando na formação de profissionais das duas áreas para que compreendam as características da doença. Nos interessa pensar como é que os processos de escolarização a gente pode transformar as nossas escolas para garantir que essa pessoa ela possa ter uma trajetória escolar de sucesso. E a medula óssea é o grande momento, é o grande lance que aqui foi dado depoimento que já salvou vidas e acabou com a doença. A Rádio Senado São Luís, na capital do estado do Maranhão, entra no ar em caráter experimental às 6 horas da manhã desta terça-feira, na frequência de 96,9 MHz. A instalação da rádio foi possível graças a uma parceria entre o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Maranhão, que vai dispor de 2 horas diárias para a programação local. São Luís é a 10ª capital a receber a Rádio Senado. Fortalecer o polo de confecções do Agreste e estimular o turismo na região. Temas do seminário realizado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo em Caruaru, Pernambuco, na última sexta-feira. Eu fui até lá para acompanhar. A cidade e a região cresceram com a feira que vende de tudo. Utensílios domésticos, alimentos, tecidos, brinquedos e um artesanato que deu fama a Caruaru no Brasil e no mundo. Os bonecos de barro massapê que retratam o povo simples da região. Há cerca de 40 anos, a região descobriu a produção de roupas. Nascia o Polo de Confecções do Agreste, que já é o 2º maior do país. Beneficiada por estradas e pela proximidade com capitais e outras grandes cidades da região Nordeste, a cidade de Caruaru forma com Toritama e Santa Cruz do Capibaribe o triângulo da produção e venda no atacado e no varejo de confecções de todo o Agreste nordestino. Fortalecer esse mercado e desenvolver o turismo é o que querem governantes e sociedade civil para produzir riquezas e gerar empregos. São 20 mil unidades produtivas que fabricam 900 milhões de peças por ano e empregam mais de 130 mil pessoas. O faturamento chega a R$1 bilhão, 5% do PIB de Pernambuco. A necessidade mais urgente é os acessos. Nós não temos estrada, né? A estrada que tem é toda cheia de buraco. Esses são os grandes entraves. Imposto, né, a carga tributária previdenciária, hoje a mão de obra do funcionário especializado, hoje nós temos uma dificuldade grande
de captar profissionais capacitados. Os desafios do Polo de Confecções e do Turismo da região trouxeram a Comissão de Desenvolvimento Regional a Caruaru. Na Associação Comercial e Industrial, comerciantes, produtores e agentes públicos debateram o assunto. Um dos problemas é ambiental. As lavanderias usadas na fabricação de jeans gastam muita água e lançam dejetos na natureza. Das 200 que havia em Caruaru, 123 foram fechadas por ação do Ministério Público. 70 litros de água é utilizado para uma peça de jeans. Então, tem lavanderias que lavam mais de 100 mil peças por mês. Então, imagina a quantidade de água que é utilizada. Com esse tratamento de efluentes, ele reutiliza a água. Ela vai economizar com a água, ela vai ter a sua consciência de que está fazendo a sua parte. Nós temos um polo de confecções, na verdade, qualificado, capaz de atender aos grandes mercados do país. Mas é preciso que nós avancemos em todas as áreas de qualificação. É uma área produtiva extensa que faz parte de cerca de 15 a 20 cidades do agreste pernambucano, empregam diretamente mais de 150 mil pessoas e tem uma responsabilidade econômica muito forte nessa região. Então esperamos que juntos possamos, através dessas soluções já registradas, aí sim trabalharmos para que possamos lutar para que elas aconteçam, sejam a nível estadual ou a nível federal. A medida provisória que restringe aos delegados o comando da Polícia Federal deve ser votada nesta semana. A matéria gera divergência entre agentes e delegados. O presidente do Senado marcou para terça-feira a votação da medida provisória 657. Essa matéria, ela está na ordem do dia, ela será apreciada. A MP exige formação em direito e 3 anos de atividade jurídica ou policial para ingressar na carreira de delegado da Polícia Federal. A medida restringe o cargo de diretor-geral da PF a delegados em último nível de carreira. Hoje a escolha é feita livremente pelo ministro da Justiça. Agentes peritos e papiloscopistas são contra a MP e esse é o ponto de maior discordância. Ela concentra poderes na mão de apenas uma parte dos investigadores, ou seja, dos delegados. Você não democratiza o órgão, você cria mais uma casta dentro do órgão. A Constituição de 88 estabelece que as polícias judiciárias e a Polícia Federal é uma polícia civil, ela não é uma polícia de natureza militarizada, ela, por ordem constitucional, tem que ser dirigida por um delegado de carreira. Os agentes defendem uma carreira única na Polícia Federal. Nós pregamos que haja um ingresso único e que os chefes sejam só aqueles que têm competência e capacitação para tanto. A maioria dos policiais federais, eles reconhecem que desde a década de 90 a Polícia Federal já vem funcionando desta forma. Então ela não tem a razão de ser. O que existe é uma preocupação que não procede de que as chefias de agentes, as chefias de peritos deixariam de ser ocupadas por eles para serem ocupadas pelos delegados. Mas segundo o líder do PT, há acordo para votar a medida provisória. Acredito que na terça-feira nós teremos condição de votar. O debate agora é o debate sobre carreira única, que não pode ser feito na forma de medida provisória. Além do mais, há um grupo de trabalho envolvendo os agentes e peritos, outro envolvendo os delegados no Ministério do Planejamento, cujo objetivo é exatamente aperfeiçoar as carreiras. As 2 CPIs abertas no Congresso vão ter mais um mês para investigar a Petrobras. Senadores e deputados reuniram assinaturas suficientes para garantir a continuidade dos trabalhos. E se o que a oposição anunciou for confirmado, outra comissão de inquérito pode ser instalada no ano que vem. As 2 CPIs teriam que encerrar os trabalhos em novembro. Agora elas podem funcionar até o dia 22 de dezembro, quando o Congresso entra em recesso. A última vez que a Comissão Exclusiva de Senadores se reuniu foi em julho. De lá para cá, as investigações se concentraram na CPI mista. Na próxima terça-feira, senadores e deputados ouvem o gerente de contratos da Petrobras, Edmar Figueiredo, e votam requerimentos para convocar o ex-diretor de serviços da estatal, Renato Duque, e o presidente licenciado da Transpetro, Sérgio Machado. Na última reunião, parlamentares do governo e oposicionistas fizeram um acordo a portas fechadas
para não convocar lideranças políticas. Fizemos um acordo, é bom que se diga isso, aceito por todos, de que nós, em função do prazo exíguo, nós não trataríamos sobre convocações de ninguém da política, né? Portanto, se inclui aí os tesoureiros dos partidos, os dirigentes partidários e os parlamentares, já que esses também estão, em alguma medida, dentro da delação premiada. Portanto, nós não teríamos prazo hábil para fazer estas convocações, essas oitivas. O presidente da CPMI confirmou o acordo. Houve um acordo para que nós pudéssemos avançar com as convocações que os líderes entenderam que eram as importantes para aquele momento. Depois que o acordo veio à tona, a oposição recuou. Em nota, líderes do PSDB, Democratas, PPS e Solidariedade negaram qualquer articulação para beneficiar políticos e anunciaram: estão coletando assinaturas para que as investigações na Petrobras continuem em 2015. O pedido de prorrogação da CPI exclusiva do Senado deve ser lido na sessão plenária de hoje. Quanto à CPI mista, o requerimento de prorrogação ainda não foi protocolado junto à mesa do Congresso. O Senado agora fica por aqui e acompanha em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.